Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia de nosso curso de Introdução ao Python. Hoje a gente continua com o tema da aula passada, que foi otimização. Para a aula de hoje, eu trouxe um exemplo de aplicação de otimização um pouco mais interessante do que os que a gente trabalhou na aula passada, para que a gente consiga efetivamente entender aí, né, como é que a gente usa o Python para resolver os nossos problemas. Vamos ler aqui o enunciado do problema, que vai estar colocado aí na descrição do vídeo. Imagine a seguinte situação. Uma plataforma de petróleo possui 3 poços. Um deles tem uma vazão máxima de líquidos de 1.000 barris por dia. Lembrando que um poço de petróleo vai produzir ao mesmo tempo água e gás e óleo, né? E eu estou considerando só na fase líquida 1.000 por dia. Um corte de água de 75%, ou seja, 75% da produção desse poço é igual à produção de água, né? E um RGO de 100 barris por barril, ou seja, a cada 1 barril de óleo produzido, eu produzo 100 barris de gás, tá bom? O meu segundo poço tem uma vazão máxima de 2.000 barris por dia, um corte de água de 90% e uma razão gasóleo de 150%. E o terceiro poço tem uma vazão de líquidos máxima de 3.000 barris por dia, um corte de água de 60% e uma razão gasóleo de 200 barris por barril, barris de gás por barril de óleo. O meu sistema está sujeito às seguintes restrições. Ele deve produzir pelo menos 150.000 barris de gás, por dia. Pelo menos 150.000 barris de gás por dia. O sistema consegue tratar no máximo 5.000 metros cúbicos de água por dia. Com relação à parte financeira do projeto, a gente vai ter um lucro de $70 por barril vendido, de 5 centavos de dólar por barril de gás vendido. Nós vamos associar um custo à produção de óleo de $15 por barril e um custo de tratamento de água de $1 por barril. Vamos então tentar encontrar a combinação que maximize o lucro desse sistema, sujeito, né, a essas restrições. Para a aula de hoje, eu vou usar o Spyder, que é uma IDE do Python, também presente aí no Anaconda, né, para quem baixou logo no começo do curso. Ele tem algumas vantagens, principalmente quando a gente vai fazer programas, né, não só algumas verificações, como a gente vem fazendo ali no Jupyter, tá? O Spyder, ele tem essa tela principal, onde a gente digita o comando. Ela tem o console, onde eu posso digitar algum código mais rapidamente. E ela tem essa seção aqui, que vai mostrar várias informações, por exemplo, o explorador de variáveis, os gráficos, os arquivos e assim por diante. Tá? Então, vamos começar. A diferença do Jupyter para o Spyder é que aqui eu vou digitando o meu código como um todo e eu executo ele de uma vez só, né? Eu digito ele inteiro, diferente do código anterior ali do Jupyter, que a gente podia rodar linha a linha. Então, vamos começar digitando aqui o nosso código. Primeiro, a gente vai importar, né, as bibliotecas relevantes. Então, import numpy snp. E eu vou trazer também, né, o scipy. Import from scipy.optimize import minimize. Primeiro eu vou criar uma função que eu vou chamar de vazões, que vai receber uma lista, né, de vazões para cada um dos poços. Isso aqui seria a vazão de líquidos. E eu vou usar esses valores, Q1, Q2, Q3, igual a X. Eu vou usar esses valores para calcular as vazões de água, óleo e gás. Então, QW1, QW2, QW3 vai ser igual a X que multiplica np.array de X, que multiplica np.array de 0.75, 0.9, 0.6, né, que são ali
os nossos valores de corte de água definidos no problema. Tudo bem? QO1, QO2, QO3 é igual a np.array de x menos QW np.array QW1, QW2, QW3. Vejam que duas observações aqui. Primeiro, eu uso o array porque ele funciona melhor para contas do que a lista, né? Algumas operações que a gente está querendo fazer não são possíveis fazer com listas diretamente, então eu transformo para arrays. Segundo, a vazão de água, ela é o wcut vezes a vazão total, que é o meu x, né? Terceiro, a vazão de óleo, ela vai ser igual à vazão total menos a vazão de água. E, finalmente, né, a vazão de gás, então, QG1, QG2, QG3, vai ser np.array, QO1, QO2, QO3, que multiplica np.array com os valores, né, de RGO, 100, 150, 150, 200. E aí eu vou retornar todos esses valores, né? Return Q1, Q2, Q3, Q4, QW1, QW2, QW3, QO1, QO2, QO3, QG1, QG2, QG3. Tudo bem? Então eu vou retornar todas essas variáveis que eu calculei. Agora, eu preciso criar uma função que vai calcular para mim o lucro, né? Então, def lucro de x, né? Ele vai ter que receber aí um vetor com as vazões que eu quero para cada poço. Aí eu vou extrair, né, todos esses valores de vazão usando essa função. Então, vazões de x, né? E aí eu vou começar a calcular meu lucro. O que eu tenho no meu lucro? Receita do óleo vai ser igual a 70 vezes a soma das vazões do óleo, né? QO mais QO2 mais QO3. Receita do gás, 0,05, que multiplica QG1 mais QG2 mais QG3, certo? Então, é isso que eu vou ter de receita. Eu vou poder, então, somar receitas igual a receita do óleo mais a receita do gás. Com relação ao custo, né? Eu tenho custo de produção do óleo, que é 15 vezes o tanto que eu produzi de óleo, né? QO1 mais QO2 mais QO3. O custo de água, né? O custo de tratamento de água, que é 1 vezes QW1 mais QW2 mais QW3. E aí os meus custos vão ser a soma desse custo do óleo mais a soma desse custo da água. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma função que calcula os valores das vazões, né, de cada fase. E aqui a gente tem uma função que calcula o lucro. Essa função que calcula o lucro vai retornar o lucro. Antes de continuar, vamos fazer algum teste. Perdão, receitas, né? O lucro vai ser receitas menos custos.
Antes de continuar, vamos fazer um teste só para ver se está tudo funcionando, né? Uma das formas que a gente pode fazer para usar o Spider é rodar, então ele está executando, né, o meu programa. A gente consegue observar aqui no console que ele está travado e a gente já observa um erro que é cannot import name minimize, ou seja, eu digitei errado minimize. Muitos dos erros que a gente comete podem ser facilmente verificados pelo comando, pela mensagem de erro, né, que é mostrada aqui no console. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer. Observem que ele rodou, não deu erro, mas também ele não tinha nada para fazer, ele simplesmente definiu as funções. Então, vamos fazer uma conta rápida, por exemplo, se eu quiser calcular vazões, e vamos chutar aí uma lista com 100, 200, 300. Ele conseguiu calcular corretamente, observa que ele retorna, né, esses valores das vazões. Então, só pegando, por exemplo, a vazão do poço 1, né, 100 metros cúbicos por dia, 75 metros cúbicos de água, 25 de óleo e 2.500 de gás. Então, a gente consegue observar que ele conseguiu calcular corretamente para a gente essas vazões, né? Vamos testar a função lucro também. Então, lucro 10,10,10, vamos supor que cada poço está produzindo 10, né? 450. Se eu fizer essa conta na mão, eu devo chegar nesse valor. Então, eu estou conseguindo calcular o lucro e as vazões. Essas duas funções estão funcionando de maneira correta. Bom, vamos então continuar o nosso problema. O que eu quero fazer? Eu quero maximizar esse lucro. Só que antes de maximizar esse lucro, eu quero criar duas restrições. Uma restrição vai ser o mínimo de gás. Então, def mínimo gás, e ele vai receber o x, né? Eu vou usar esse comando para pegar todos os valores de vazões que eu preciso, né? E eu vou retornar o seguinte, return QG1 mais QG2 mais QG3. Veja que eu estou somando as três vazões menos a restrição que eu quero colocar, 150 mil metros cúbicos de gás. Veja que essa função ela vai receber o vetor que eu estou querendo otimizar e vai retornar um número que é a soma dos valores menos o valor que eu quero, né? Eu vou querer que esse número seja maior do que esse. Isso é bastante importante, né? O primeiro número que eu estou retornando tem que ser maior do que o segundo. Ou seja, essa soma aqui tem que dar positivo, né? Agora eu vou colocar outra restrição, def máximo de água. Máximo água de x, né? E aí eu vou novamente pegar esses valores e agora eu vou retornar uma função um pouco diferente, que é a seguinte, return 5.000 menos a soma das vazões de água, né? QW1 mais QW2 mais QW3. Por que agora eu inverti os números? Porque agora eu quero que eu tenha um máximo de água, eu quero que esse número seja positivo, né? Isso é a forma como eu digo pro otimizador, né? Como que é a função. Agora, eu preciso criar, né, uma variável que vai dizer para o otimizador quem são as restrições. E aí eu vou chamar aqui de rest, né? E o rest, então, vai ser uma lista, né? Onde cada restrição eu vou escrever na forma de um dicionário. E aí, type, dois pontos, inec, fan, dois pontos, o nome da função. Então, mínimo gás. O que isso aqui significa? Eu estou falando que eu vou ter uma restrição do tipo inec, ou seja, uma desigualdade, né, inequality. Se a gente lembrar da aula passada, a gente trabalhou com um caso de igualdade, né, seria um EQ, e uma função mínimo de gás. Como é que ele sabe se tem que ser maior ou menor
do que o número usando isso aqui, né? Ele vai fazer com que isso aqui seja positivo, né? Por isso essa sequência de números é importante. Agora eu vou colocar minha outra função, né? Minha outra restrição, então coloco um vírgula, coloco aqui um outro dicionário que vai ser relativo aí à segunda restrição, type, dois pontos, INEC, vírgula, fan, dois pontos, máximo de água. Então, eu criei uma lista com duas restrições, uma delas o mínimo para gás, outra o máximo para água. Além disso, eu sei que os meus valores de vazão, eles são limitados, tanto inferiormente quanto superiormente. Ou seja, eu tenho um limite inferior, que é zero, né? A minha vazão nunca pode ser menor do que zero. E o valor, o limite superior que foi dado no enunciado. Então, eu vou criar uma outra variável, BNDES, é igual, e as restrições para cada um dos casos. Então, o primeiro poço pode variar de 0 a 2.000, o segundo poço pode variar de 0 a 3.000, né? E o terceiro poço pode ter uma vazão de líquidos de 0 a 4.000, conforme descrito no enunciado. Observe que eu criei uma tupla de tuplas, né? Cada tupla vai se referir a uma variável, né? Aí eu preciso criar uma função objetivo, e aqui é importante. A gente quer maximizar o lucro, só que o nosso procedimento, ele minimiza funções objetivo. Então, eu preciso criar uma função objetivo que possa ser minimizada. E aí, lembra que a gente mencionou que existe um truque matemático muito simples, que é definir uma função objetivo, def função objetivo, que vai receber o x, né? E ele vai calcular o lucro, return menos lucro de x. Quer dizer, se eu minimizar menos o lucro, eu estou maximizando o lucro, certo? E é isso que a gente vai fazer nesse caso. Além do mais, eu tenho que chutar um valor inicial. E eu vou chutar, por exemplo, uma vazão de 1.000 para cada um dos poços. Então, eu vou criar uma lista com 1.000. Quer dizer, o meu chute inicial é 1.000 metros cúbicos por dia de vazão total, de vazão de líquidos, né, para cada um dos poços. Aí eu vou usar o meu comando de minimização. Res vai ser igual a minimize, função objetivo, com um chute inicial x0, né, com os limites superior e inferior igual a essa variável BNDES que a gente criou, né? E com as restrições, né? Constraints igual a rest, essa variável que eu criei aqui de restrições. Tudo bem? Supondo que tudo vá dar certo nessa restrição, eu vou querer obter, né, todas as minhas variáveis, Q1, Q2, Q3, e eu vou calcular, né, então, usando esse valor que a gente encontrou de x. E aí eu vou imprimir, né, eu quero ver se as minhas restrições foram sujeitas, né, foram satisfeitas. Então, por exemplo, printf vazão total de gás QG1 mais QG2 mais QG3, né? E eu vou fazer uma coisa similar para a água. QW1, QW2, QW3. Então, veja o que a gente escreveu, né? O nosso programa inteiro. Eu vou limpar aqui só para ficar mais... Então, clear, limpa a tela, né? E eu vou executar o nosso código aqui. Clico aqui no play, ou aperto F5, né? Run file. E a gente conseguiu rodar a nossa otimização. Observem que, primeiro resultado, a vazão total de gás, 388.000. Então, eu consegui
honrar a minha restrição de mínimo de gás. Minha vazão total de água, 5.000. Quer dizer, eu consegui restringir o meu total de água. Observem que foi ele que restringiu o meu problema, né? Se eu fizer um res, né, olhar minha variável res, ele vai me dar alguns valores importantes aí, né? Primeira coisa que eu preciso olhar a mensagem, e ele vai me dizer que a otimização terminou com sucesso. Ótimo. Qual foi o lucro que eu obtive? Eu venho aqui na função e eu obtive um lucro de 136 mil. Esse res.x, então, seria o vetor de chutes que eu vou ter, né? Então, 2.000, 1.222 e 4.000. Então, significa que o primeiro poço ele vai trabalhar na vazão máxima, o terceiro poço vai trabalhar na sua vazão máxima e o segundo poço vai ter uma restrição na vazão, né? Lembrem-se que o segundo poço é o que tinha a maior corte de água, né? Então, se eu restringir a vazão dele, eu vou limitar a água que está sendo produzida, né? E eu consigo o meu resultado. Então, vejam que aqui a gente conseguiu fazer uma otimização com restrições, né? E conseguiu honrar todas essas restrições. Se eu quiser calcular o lucro, não quiser olhar a função invertida, eu simplesmente faço o lucro, res.x, e ele me dá aqui o valor do lucro, 136 mil dólares. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma dúvida que tenha ficado aí do caso anterior. Se você vem acompanhando os vídeos logo do começo, muito obrigado pela presença. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sugiro que você volte e olhe os vídeos anteriores que nós viemos fazendo. Eu espero que todos vocês gostem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem comentários aí caso vocês tenham sugestões ou dúvidas. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.